pessoal, tudo bem? Eu sou o Flávio, professor de matemática. Comigo aqui está o Daniel, o intérprete. Nós vamos falar hoje sobre potenciação e radiciação. A gente viu um pouquinho sobre potenciação através da potência de 10. Passamos ali algumas propriedades para entrarmos na potência de 10 e notação científica e ordem de grandeza. Vamos falar agora sobre essas regras de novo, beleza? Olha só, nós temos aqui 4 elevado a 3, que é igual a 64. Erro comum de todo mundo. Pegar o 4 e multiplicar por 3. Não é 4 vezes 3, é o 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, é diferente, tá? Então, não é 4 vezes 3, vai ser 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. Relembrando, o 4 aqui vai ser quem? Minha base. O 3, o número elevado, vai ser meu expoente. E minha resposta vai ser minha potência. Ok? Primeira propriedade nossa aqui, toda a base elevada a 1 vai ser igual a base. Com algumas exceções, tipo 5 elevado a 1 é igual a 5. Fato, está igual a regra. E esse aqui, menos 5 elevado a 1. A resposta vai ser menos 5, está igual? Ainda está. Tem umas exceções, a gente vai falar daqui a pouco. Olha só, menos o 5 dentro do parêntese elevado a 1 vai ser menos 5. E esse aqui, o sinal dentro do parêntese elevado a 1 também vai ser igual a menos 5. Quando o expoente é ímpar, esse sinal vai continuar sendo negativo nesses casos, tá bom? E quando o expoente for par, faz a combinação de sinal para mudar a resposta. Mas a regra aqui é, a base elevada a 1 vai ser sempre igual a base. Olha só esse caso, A elevado a 0 é igual a 1, quando A é diferente de 0. Ou melhor, a minha base é diferente de 0. Então, 5 elevado a 0, 1. Menos 5 elevado a 0, não tem parênteses, menos 1. Ok? Menos 5 elevado a 0, com sinal fora do parênteses, vai ficar menos 1 também. E se o sinal estiver dentro do parênteses, aí a resposta vai ser 1. Tá ok? Mais uma regra. Se a base vale 1, independente do expoente, o resultado, ou a potência, vai ser igual também a 1. 1 elevado a 0, 1. 1 elevado a 10. De novo, independente do expoente, 10, 100, 200, 1 milhão, a resposta vai ser 1. Menos 1 elevado a 0. Como o sinal de menos está fora do parênteses, a resposta vai ser menos 1. Agora, menos 1 elevado a 0 com o sinal dentro do parênteses. O que está acontecendo na letra C e na letra D? 1 elevado a 0 ele está só trabalhando com o expoente 0, com a base 1 só. O trabalho de repetição de números, se fosse um outro expoente, ficar diferente de 0, seria o trabalho só dentro do parênteses. O sinal vai acompanhar a resposta. Agora, dentro do parênteses, eu também estou trabalhando com o expoente e o sinal dele. Então, vai ficar positivo. 1 elevado a 1000 vai ser 1. Ok? Uma regrinha fácil da gente guardar é: a minha base é negativa. O sinal está dentro do parênteses. O expoente é ímpar, a resposta vai ser negativa. Base negativa dentro do parênteses elevado a um número par. Combina o sinal, menos com menos, vai ficar mais. Então, expoente par, resposta positiva. Menos 2 elevado a 2 vai dar 4. Se tivesse fora do parênteses, ia ficar 2 elevado a 2, 4. Com o sinal fora do parênteses, menos. Então, vai ficar menos 4. É só isso. Olha só essa regra. Base elevado a um expoente negativo. O que eu vou fazer? Inverter a base. Tem algum número debaixo do A? Não. Se não tem nada debaixo do A, então o número vale 1. Então eu inverto essa base, vai ficar 1 sobre A, tá bom? Aqui, ó, vai ficar 1 sobre A elevado ao expoente N. Repara, aqui só foi um erro meu. Aqui é menos. Eu inverti a base,
1 sobre A e tirei o sinal negativo do expoente. Então, vamos trabalhar com ele aqui. Igual 5 elevado a menos 2. Vai ficar como? O que tem debaixo do 5? O número 1. Tá? Então, vai ficar 1 vai para cima, o 5 vai para baixo. Elevado ao expoente 2, agora positivo. E agora eu vou resolver. 1 elevado a 2, 1. 5 elevado a 2, 25. 5 vezes 5, 25. Tá bom? Então, seria 1,25 avos. Agora, se for uma fração, quando é fração, eu acho que fica mais fácil de entender. Olha, 5 quartos elevado a menos 2. Inverte a base. O 4 vai para cima e o 5 vai para baixo. Vai ficar 4 quintos elevado a 2, agora positivo. E agora eu faço a operação. 4 elevado a 2, 16. 5 elevado a 2, 25. Ou 16,25 avos. Beleza? Multiplicação de mesma base. Simples. O que eu vou fazer? Eu vou conservar a minha base. Aqui eu coloquei lá A elevado a M vezes A elevado a N. Então, conserva a base que é A e somos expoentes. Multiplicação de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Por exemplo, A. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. Qual que é a base? 5. Conserva a base 5 e somos expoentes. 2 mais 3, 5. Então, vai ficar 5 elevado a 5, que vai dar um total de 3.125. Agora, com um dos sinais do expoente negativo. Tem que inverter? Não, faz a operação básica. Então, vai ficar lá. Se eu trabalhar com um trabalho lá de expoente negativo, vai dar trabalho. Então, não faça isso. A base é a mesma? Então, vai ficar 5. Continua somando, mas é menos, combina sinal. Vai ficar 3 mais menos 2, mais com menos, menos. Vai ficar 3 menos 2. Então, vai ficar 5 elevado a 1, que é igual a 5. Só isso. Ficou fácil isso. Mais um caso do divisão de mesma base. A regra é a mesma, só que em vez de somar, agora eu vou subtrair. Conserva a base e subtrai os expoentes. Beleza? Usei os mesmos números para facilitar a nossa vida, tá, gente? Então, olha só. 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 2. Conserva a base, que é 5, e subtrai os expoentes. 3 menos 2 vai ficar 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 é igual a 5. Olha, 5 elevado a 1 é uma regra da potenciação. Toda a base elevada a expoente 1 vai ser igual à base. Certo? Olha esse caso, já com um número negativo. Não é só subtrair? Mas tem que tomar cuidado com os sinais. É o que mais a gente erra. Então, 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a menos 2. Qual que é a base? 5. Pega os expoentes e subtrai. 3 menos, só que é menos 2. Então, é menos 2. Então, nesse caso, combina o sinal menos com menos dá mais. 3 mais 2. Então, vai ficar 5 elevado a 5. 5 elevado a 5 é 3.125. Outra regra aqui, para a gente daqui a pouquinho entrar em radiciação, é toda a base elevada a uma fração. Você pode transformar essa fração, esse expoente, numa raiz. Não estou dizendo raiz quadrada, vai depender do número, tá bom? O denominador, ou o número de baixo, vai ser o meu índice da raiz. O meu numerador, ou o número de cima, vai ser o expoente da minha base. Vamos, por exemplo, 5 elevado a 4 meios. Daria para simplificar, mas só foi para ilustrar isso aqui. Então, vai ficar assim. Qual que é a minha base? A minha base era 5. Ele vai ser meu radicando. O meu expoente agora vai ser o 4, que é o numerador. O 2, que era o denominador, ou o número de baixo, vai ser o índice. Vai ficar do lado de fora. Tá bom? Então, vai ficar assim. Raiz quadrada de 5 elevado a 4. A gente não falou lá de multiplicação de mesma base? O que você vai fazer? 5 elevado a 4 é a mesma coisa de 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Conserva a base e somos expoentes. Nesse caso, eu só separei a raiz aqui, os números. Eu posso tirar. Eu gosto de comparar isso aqui com
como se fosse uma cadeia. Olha só, qual que é o meu expoente? 2. Qual que é o meu índice? 2. Se você tiver 2, você pode sair. Se você não tiver o 2, você fica preso. Aí se fosse a mais, faria de novo a simplificação lá dentro. Então, o 2 aqui pode sair? Pode. Esse aqui também pode? Pode. Então vai sobrar quem? O 5 vezes o 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Outra regra. Base de expoente elevado a um expoente. O que você vai fazer? Conserva a base e multiplica os expoentes. Só isso. Vai ficar 5 elevado a 2 elevado a 2. Conserva a base, que é 5. 2 vezes 2, 4. 5 elevado a 4, que dá 625. Agora vamos para a radiciação, que são as raízes, tá bom? Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Todo mundo sabe isso. Mas o que quer dizer isso aqui? Já está escrito ali, radical, raiz, radicando, índice. O que é cada um? Então vamos lá. Um número fora da raiz é meu índice. O número dentro, ou melhor, que está cobrindo o 4, é o meu radical. O 4 vai ser o meu radicando e a minha resposta vai ser a raiz. Mas para que a gente estuda isso? Vamos lá. Raiz A é igual a B, ou B elevado a N é igual a A. Vocês entenderam? Até eu fiquei confuso. Então vamos lá. Olha só o que você fez. Eu tirei a minha raiz e coloquei como resposta, né? Então, presta atenção. O meu N, que é o meu índice, vai ser o meu expoente, que vai ser o valor da minha potência, no caso. Tá bom? Tipo assim, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Não é raiz cúbica? Eu pegaria o índice 3 e colocaria do lado de fora como 2 elevado a 3. Eu acharia o mesmo radicando. 2, no caso seria 8, né? Não 2. Vamos lá. Agora, por que a gente fala raiz quadrada? A gente tem um quadrado aqui. Ele tem um lado, se ele é quadrado, e um lado vale 2 centímetros, o outro lado também vai valer 2 centímetros, certo? A área desse quadrado vai ser 2 centímetros vezes 2 centímetros. 2 vezes 2, 4. E centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado, certo? Então, qual que é o valor do lado deste quadrado? Você já sabe que é 2, mas vamos fazer o contrário então. Não achei o valor 4? Então vai ficar assim, raiz quadrada de 4 centímetros quadrado é 2 centímetros. Em outras palavras, raiz quadrada é simplesmente o lado de um quadrado. Só isso. Por isso fala raiz, né? Se você tombar esse quadrado aqui, ele vai ficar assim. Seria uma raiz dele, ou o lado desse quadrado. Beleza? É só isso, só pensa nisso. Como objeto quadrado. E os lados têm que ser iguais. Vamos lá. Uma raiz de radicando A elevado a expoente N e índice N vai sempre ser igual a desde que o A seja maior ou igual a 0. Então, raiz cúbica de 5 elevado a 3. Seria simplesmente cortar. Ah, eu quero sair. Tem que ter 3 para sair aqui. Então, minha resposta vai ser o próprio radicando. Tá bom? Raiz de A elevado a A com índice N. Olha só, esses casos aqui é para a gente descobrir qual que é o número maior, qual que é o número menor. Aí a gente tem que trabalhar com os índices iguais, tá bom? Na prática é mais interessante. O que você vai fazer então? Se você alterar o valor do índice, você tem que alterar também o valor do expoente, tá bom? Então, a raiz cúbica de 5 elevado a 3. Eu tenho que alterar esse índice. Se eu alterar ou se eu tiver que multiplicar, o que eu multiplicar no índice, eu tenho que multiplicar no expoente do radicando. Igual eu fiz aqui, ó. Raiz cúbica de 5 elevado a 3. Eu tenho que passar para o índice 6. Então, eu vou multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. 5 elevado a 3 vezes 2. Aí vai ficar lá, 6 raiz quinta de elevado a 6. Isso é mais para descobrir qual o número é maior. E para trabalhar com isso, de novo, tem que deixar os índices
todos iguais, tá bom? Mais um aqui, é a mesma regra, só que com divisão. Qual que é o melhor? O que você achar mais fácil. Ou você divide, ou você multiplica, mas a regra é a mesma. Eu peguei até a resposta do outro lá, olha. Raiz sexta de 5 elevado a 6. Vou dividir agora por 2. Se eu dividir o de fora, eu tenho que dividir pelo de dentro também. Então vai ficar 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 2, 3 também. Tá bom? Então vai ficar a raiz cúbica de 5 elevado a 3. Olha esse caso. Você tem um radical e dentro desse radical, os radicandos estão multiplicando. Eu posso escrever esses radicais dessa forma. Raiz de A vezes B. Pode ser a mesma coisa de raiz de A vezes raiz de B. Então vamos lá. Raiz quadrada de 18. Flávio, por que quadrado? Na raízes, quando não tem o índice, ele vale 2. Então é raiz quadrada. Então, o que é 18? 18 é a mesma coisa de 3 vezes 6. Eu posso simplesmente escrever raiz de 3 vezes raiz de 6. Eu também posso escrever assim, raiz de 18, raiz de 3 vezes 6, ou raiz de 3 vezes 3 vezes 2, e separar dessa forma. É a mesma coisa. Vai depender do exercício, da forma que a gente estiver trabalhando, tá? Raiz de uma fração, uma raiz de uma divisão. Como é que eu posso escrever? Vou escrever como fração mesmo. É a mesma coisa, tá, gente? Toda fração é uma divisão. Então vai ficar assim, raiz quadrada de A sobre raiz quadrada de B, ou raiz quadrada de A dividido por raiz quadrada de B. Vamos para o caso aqui. Raiz quadrada de 20 sobre 3. Eu posso escrever raiz de 20 dividido por 3, que pode ser raiz quadrada de 20 sobre raiz quadrada de 3. É a forma que você achar mais fácil de trabalhar. Tem gente que não gosta de fração, tá? Então, vai depender de você, vai depender do exercício. Vamos passo a passo. Olha só, você tem uma raiz qualquer e está elevada a um expoente x. O que você vai fazer? Você vai pegar esse expoente x e vai multiplicar com o expoente do radicando. Então vai ficar lá, raiz cúbica de 4 elevado a 2. O que eu vou fazer? Vou multiplicar o expoente, que está do lado de fora, pelo expoente do radicando. Então vai ficar raiz cúbica de 4 elevado a 2 vezes 3. Ou raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 4 elevado a 6. Se eu tiver que resolver, posso desmembrar essa raiz, vai ficar 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3. Corto os expoentes com índice, vai ficar 4 vezes 4, que é igual a 16. Flávio, complicado. É prática, tá? Matemática é prática, tem que praticar. E outra, uma raiz qualquer sobre uma raiz qualquer. O que você vai fazer para tirar uma raiz? Vai simplesmente multiplicar o índice de fora com o índice de dentro. Olha lá, o índice P com o índice N. O que eu fiz? Multipliquei N com P. Tem que ser nessa ordem? Tanto faz, pode ser P, é multiplicação. Então pode ser P vezes N, N vezes P, igual no nosso caso, 4, o índice lá é 4, o que eu vou fazer? Vou multiplicar esse 4 com o índice 2. 2 vezes 4, 8. Então vai ficar raiz oitava de 2 elevado a 8, que deu 2. Olha, essa aula tem que praticar. Tem outros casos mais complexos, alguns casos que o número é decimal, por exemplo, não ia dar tempo. A gente precisa treinar isso aqui, tá? Eu preciso que você treine mais, busque outras alternativas. Tem várias videoaulas de professores de matemáticas que explicam isso passo a passo, com mais tempo, com mais tranquilidade. Se esforce um pouquinho, vamos lá, vamos batalhar que a gente vai vencer essa matéria facinho. Beleza? Obrigado e até a próxima.